Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui à matéria de educação cristã. Já estivemos gravando aí uma aula introdutória, né? Agora vamos prosseguir falando um pouco de uma forma mais geral acerca da educação ao longo da história. O desenvolvimento, né, da educação, a sistematização, quando ela passa a ter um caráter mais científico, passa a estar mais integrada com a psicologia. E também, por outro lado, falando acerca da importância da educação tradicional, familiar e a educação cristã de uma forma assim mais direcionada, né? Como a gente pode abordar o valor, a importância, a dedicação com que a igreja tem que se envolver no processo de educação, ok? Promovendo o discipulado, não somente a propagação do evangelho por meio da pregação, mas o discipulado para a formação, né, de outros que vão estar também formando outros grupos de discipulado, né? Está então ensinando os conceitos cristãos, né, ensinando essa moral judaico-cristã e principalmente comunicando a verdade bíblica para a transformação de vidas, né, para a construção de pessoas que estarão entrando na sociedade para contribuir fortemente e positivamente. Então vamos com isso dar uma analisada aqui ao longo de todo esse processo do desenvolvimento da educação cristã e da educação de modo geral, tá? Tanto a educação dentro do aspecto histórico, né, como é que ela se desenvolveu ao longo da história nas diversas sociedades, chegando então, tendo o objetivo de chegar até o conceito de educação cristã. Então, primeiramente, estávamos falando aí acerca da importância da educação sistematizada para a inserção do grupo na sociedade. Então, óbvio que a família tem um papel fundamental, a gente vai ressaltar aqui o papel da família, diferentemente do que algumas instituições têm feito, né? A atitude que tem tomado de desprezar, né, o conhecimento e a comunicação de tradição dentro do seio familiar. Então tem priorizado, né, a estatização, trazer a criança para dentro de uma educação sistematizada a partir de conceitos pedagógicos, psicológicos, né, promovidos dentro do currículo do Estado. Então tudo bem que é fundamental, é importante, principalmente quando a gente contempla a questão da participação na sociedade, né? Então a criança ser inserida dentro dessa noção de cidadania, né, de sociedade, saber respeitar os direitos, saber exercer os direitos, né, saber se posicionar corretamente para que possa viver de uma forma democrática, né, possa estar colaborando, contribuindo, né, e possa ter voz, né, dentro da sociedade. Então esse é um papel inquestionável da escola, da pedagogia de uma forma assim, sistemática, científica. Só que esse papel da escola não pode ultrapassar só a alçada. Ela não pode querer interferir dentro de um ambiente mais íntimo, mais particular, onde temos a educação familiar, né, todo esse quadro da educação tradicional que vem ao longo de toda a história, construindo o caráter, comunicando valores, né, e contribuindo para a formação de uma personalidade equilibrada, para que então esse grupo, esse indivíduo possa ser inserido dentro do grupo e possa ter uma contribuição positiva dentro desse grupo. Construir, né, um grupo forte a partir de indivíduos também fortes e com uma educação equilibrada, né, com conceitos, valores construídos de uma forma bastante correta, né, de uma forma bastante consciente. Então, é a educação familiar que vai cuidar desta área, que vai cuidar desta parte, né? Então, temos que valorizar tanto a educação sistematizada, científica, quanto também entender o valor e o lugar, né, que tem dentro da construção, né, dentro do crescimento, do desenvolvimento do indivíduo, o lugar ocupado pela educação tradicional, recebida aí pela sua mãe, recebido pelo seu pai, recebido pelos seus avós, seus tios, pelo convívio dentro do seio familiar. Então temos que também pontuar aqui o valor, a importância, né, e o lugar ocupado por essa educação. Educação que pode ser chamada de informal, mas que não pode ser por isso desprezada, desvalorizada. Não pode ser relegada, né, a um plano inferior. É simplesmente uma outra modalidade, né, que vai complementar, juntamente com uma educação, né, mais sistematizada, vai complementar todo o processo formativo do indivíduo, tá ok? Então, a partir disso, dando sequência aqui,
Temos então essa questão do quadro histórico, né? E vemos que dentro desse avanço do homem ao longo de toda a história, houveram processos de desenvolvimento, processos de aprimoramento do seu conhecimento, né? Onde ele passou a desenvolver algumas habilidades, algumas técnicas, e vimos que a partir de certo momento, quando podemos falar de história propriamente dita, né? A partir da Idade Antiga, pelo menos, né, 4, 5 mil anos antes de Cristo, quando surgem as primeiras escritas, né? O hierógrafo egípcio, o cuneiforme na Mesopotâmia, né? Nos Sumérios, entre os Sumérios, e outros tipos de escrita também que surgiram, né? Os ideogramas, né? Vimos que a educação passa a ser formalizada, né? O que era uma educação informal, comunicada dentro das tribos, comunicada dentro dos clãs, né? A comunicação de tradições, passa a ser formalizada uma vez que é um documento texto no qual será estudado, né? Então, alguns privilegiados terão acesso a certas castas superiores que estão a par dessas novas técnicas desenvolvidas e que então terão contato com esse conhecimento, né? Serão portadores desse conhecimento. É quase uma coisa iniciática mesmo, quando alguns apenas têm acesso a esse tipo de conhecimento e comunicam-no a também indivíduos que pertencem a esta casta superior, de altos funcionários públicos ligados ao palácio, ligados aos templos, tá? Ligados a essas estirpes mais elevadas, né, dentro da sociedade. Então temos aí o nascimento de uma educação formal, mas uma coisa que eu quero mostrar com esse quadro histórico é que tanto antes quanto após o surgimento de uma educação formal, digamos assim, temos todo este vasto período da existência humana sobre a Terra, em que a educação informal é o que de fato tem acompanhado, tem seguido juntamente com o homem durante toda essa jornada. Mesmo com o surgimento de uma educação formal, a partir do surgimento da escrita, temos também, né, em continuação, juntamente a esta, uma educação informal comunicada dentro do seio familiar, dentro das tradições familiares, as tradições do clã, as tradições da tribo, ok? E que são complementares em relação a essa. Por isso que queremos aqui deixar de uma forma bem clara que a educação informal, a educação como tradição familiar comunicada de geração a geração, ela tem o seu lugar, ela tem o seu valor, que ela é tão importante quanto a educação formal, sendo ambas complementares, tá ok? Para municiar esse indivíduo para que possa ter uma forte atuação, ser uma pessoa que de fato vai construir algo positivo, né? Vai trazer algo de bom para a sociedade na qual está inserido. Então, dando sequência aqui, vemos algo acerca do credo científico. Eu quero fazer uma leitura já aqui do texto da apostila, que diz o seguinte, acerca do credo científico. Uma outra razão para estudar a educação cristã reside no fato em que a instrução da ciência não tem poder para educar o homem na consciência. A ciência descobre fatos e coisas existentes, a lei informa normas de coisas também existentes, a educação desperta valores latentes. Então, vemos aqui já um certo posicionamento, né, do presidente aqui da Faculdade Teológica em relação àquilo que ele entende sobre a educação como meio de despertar valores latentes, né? Então temos aí a educação científica, sistemática, e uma educação informal, comunicação de tradições que despertam valores latentes. O homem instruído na ciência crê no testemunho dos historiadores, embora não tenha presenciado o fato referido na história. Crê na palavra dos químicos e dos físicos, embora achando que eles não se enganem e nem queiram o enganar. Crê na autoridade dos matemáticos e dos astrônomos, apesar de não saber medir uma só das distâncias e trajetórias siderais. Acredita em quase todas as teses e hipóteses da ciência, porque ultrapassam os horizontes de sua capacidade de compreensão. Crê em moléculas e átomos, em elétrons e prótons que nunca viu, aos quais nunca viu. Não dá para ver a olho nu, somente por meio de instrumentos construídos dentro desse mesmo ambiente científico, né? Técnico-científico. Ok? Crê na gravitação dos corpos siderais, cuja natureza ele ignora. Crê no princípio vital das plantas e dos animais, apesar de ninguém saber definir. Crê em tudo que cientistas dizem, mesmo sem poder provar nada. O que é espantoso em tudo isso é que os homens vivem
de atos de crença e descreem de Deus. Então, temos aí uma provocação levantada por ele, que na verdade assemelha-se muito a uma provocação também levantada por Nancy Pearcey no livro Verdade Absoluta, onde ela expõe a necessidade da afirmação de uma cosmovisão cristã, e ela refuta o fato de que muitas das vezes, quando se tenta posicionar-se em relação à cosmovisão cristã sobre a vida e viver conforme ela em todos os aspectos da sua vida, né, destruindo essa barreira da dicotomia entre secular e sagrado, e fazendo com que a nossa visão de mundo, né, com relação a aspectos sagrados, né, aquilo que é influenciado pela Sagrada Escritura, ele tenha o mesmo direito de interferir em todas as áreas da vida como todas as outras cosmovisões têm. E aí, quando ela trabalha, né, para arrebentar com essa barreira da dicotomia, ela na verdade desperta também a visão, né, desperta a atenção para que observemos que na verdade aqueles que se colocam como neutros e alegam para si a autoridade científica, tá certo? Dizendo que na verdade eles trabalham em cima de fatos e não de valores, sendo os religiosos na verdade sendo eles impulsionados pelos valores de sua religião, e os valores estão ligados mais a uma questão filosófica, tá? E não tanto científica, prática, empírica. Ela diz que na verdade estes mesmos que alegam para si essa suposta neutralidade, tá certo? Essa suposta autoridade científica, são eles também defensores, pregoeiros de um outro tipo de cosmovisão. Não estamos lidando com uma questão de que os religiosos estão pelos valores e eles estão pelos fatos. Na verdade, estamos lidando com diversos tipos de valores, tá certo? E esses valores são premissa para análise sobre os fatos. Então, os fatos serão observados pelo aquele que é defensor da sua cosmovisão cristã, né, a partir da sua ótica, mas o outro que se dizia neutro, na verdade, ele também tem uma premissa. E a sua premissa, por exemplo, como está aí na tela, é uma posição anti-sobrenaturalista, uma visão materialista sobre a história, por exemplo, né? Uma interpretação materialista sobre a história, que aborda a premissa de que tudo que existe, na verdade, é aquilo que pode ser provado empiricamente, ok? Mesmo que essa explicação apenas empírica não seja suficiente para provar de fato todas as coisas. Muitas das coisas escapam à sua capacidade de prova, tá certo? Não apresentam evidências para tudo. Mas eles querem arrogar para si essa pretensa neutralidade, essa pretensa autoridade científica, e é quando impõe a sua cosmovisão cristã, como se fosse a cosmovisão oficial. Perdão, impõe a sua cosmovisão ateia, né? A sua cosmovisão como se fosse uma cosmovisão que tem mais autoridade que as outras. E na verdade é apenas uma disputa, né, entre diversos campos, diversas formas de posicionamento, né, e diversas premissas, né, que se contrapõem. Então temos aí, a partir dessa discussão, isso que ele levantou aqui. Então as pessoas saem acreditando em tudo que é em tudo que é dito, né, nos meios de educação, nos meios de mídia, e quando se traz, né, para essas afirmações a pretensa autoridade absoluta de ser científico. Mas quando eles analisam mais de perto essa alegação, né, essa pseudo-alegação de ser ou não científico, acabam vendo que muito daquilo que se chama de ciência, na verdade, é simplesmente uma camuflagem sobre uma determinada cosmovisão, uma camuflagem sobre determinadas premissas, tá certo? Que querem se impor da mesma forma como uma determinada religião também queira se impor, tá certo? Então vemos aí que o que temos que entender, né, dessas diversas situações de conflito que existem dentro do campo do conhecimento é que muitas das vezes não precisamos estar, vamos dizer assim, constrangidos, não precisamos estar intimidados em relação a manifestar, tá certo, o nosso ponto de vista a partir da nossa cosmovisão cristã, a partir das premissas, né, que temos adotado, porque o que é exigido mesmo, o que temos que apresentar e temos que tomar sempre cuidado, é de não distorcer os fatos, não fazer com que os fatos venham estar atendendo a nosso ponto de vista, né, aos fatos distorcidos para atender às teorias,
mas simplesmente temos que olhar de uma forma honesta a partir dos fatos e nos posicionar a partir da nossa visão de mundo, tá certo? Nossa cosmovisão. Então, quando olhamos para essa provocação levantada por esse autor aqui na apostila, e esta também da Nancy Pearson, ele está exatamente investigando isso. A pessoa sai acreditando tudo que é dito, né? Porque é dito que existe uma comprovação, mas que na verdade ela não tem acesso. Então, mesmo ela não tendo acesso, ela já acredita. Aí muitas das coisas que ela acreditou, de fato, tem provas. Mas dentro do pacote de coisas que ela acreditou, algumas têm provas e outras não. Então, algumas coisas, de fato, foram provadas, são evidências, tá certo? Estão aí, e a prova pode ser repetida por qualquer um, em qualquer momento, e dar o mesmo resultado. Ok? Então, tudo bem, temos um fato. Agora, dentro do pacote de coisas que são apresentadas como fato, algumas têm de fato provas e outras não têm e são incluídas no mesmo pacote. Tá certo? E aí são incluídas como se fossem evidências científicas. E aí geralmente dá-se uma carteirada dizendo que quem está dizendo tem autoridade para isso. A partir do conhecimento que ele tem de biogenética, a partir do conhecimento que ele tem de engenharia, de arqueologia, de antropologia, de sociologia, então, geralmente se impõe essa autoridade, esse autoritarismo, para que se comprove tanto aquilo que é fato quanto aquilo que é apenas teoria. Mas coloca-se tudo no mesmo pacote. Então temos que tomar muito cuidado e temos que nos posicionar no sentido de não se intimidar. E falar, não, vamos analisar tudo isso que está sendo dito. Vamos ver ponto a ponto. Aquilo onde pode ser provado é aquilo onde, na verdade, é apenas uma teoria. E aquilo onde é apenas uma teoria, não há prova, eu não tenho por que aceitar como sendo uma verdade absoluta. Uma verdade definitiva. Eu posso me contrapor? Sim. Ok? A minha cosmovisão pode sim explicar essas situações aqui. Essas situações que não chegaram ainda a uma explicação definitiva, tá certo? Eu posso me posicionar diante delas. E aquelas que são fato, eu não preciso distorcê-las. Eu posso sim afirmá-las. Agora, uma coisa que temos que ver também é que muitas vezes as conclusões sobre os fatos, elas estão atreladas a uma visão de mundo. Então, uma pessoa com determinada visão de mundo, ela olhará para o fato e interpretará conforme seu interesse. Enquanto outra, com uma outra visão contrastante, antagônica, olhará para os mesmos fatos e verá outros resultados. Então temos que tomar cuidado sobre os óculos com que está olhando o observador. Então muitas vezes aquilo que a pessoa passa para você como interpretação sobre um fato, na verdade a interpretação está vinculada à sua premissa. Ok? Então a sua premissa é: não existe Deus. A sua premissa é: não existe sobrenatural. Muito bem, então todas as evidências de manifestações sobrenaturais serão por ele ignoradas, ou serão lançadas na ambiguidade daquilo que não pode ser ainda explicado. Então, não há explicação ainda para isso, mas não é Deus. Então, por mais que haja evidências, estejam esfregando na sua cara as evidências da inteligência condutora de todo o processo, tá certo? De desenvolvimento da natureza, da existência, mesmo assim ele dirá: isso aqui é uma dúvida, mas não é Deus. Isso aqui é uma dúvida, mas não é sobrenatural, é natural. Por quê? Porque ele é naturalista, ok? Ele é anti-sobrenaturalista, certo? Ele é materialista. Ele traz uma interpretação a partir do materialismo histórico, dizendo que tudo é um processo natural, né? A origem randômica da vida, não orientada. Então, a partir dessa premissa, tá certo? Essa premissa é o seu dogma. Esse dogma é intocável para ele e ele interpretará tudo a partir dessa ótica. Então, ele olhará para os fatos a partir dessa ótica, né? Com esses óculos que ele olhará. Então, os fatos estão ali, né? Mas os fatos são interpretados de acordo com a visão daquele que está os interpretando, aquele que está os analisando. Por isso que ele levanta aqui esse questionamento, e por isso que ele desperta a atenção para que tenhamos cuidado com tudo aquilo que nos é comunicado, para que possamos estar analisando acerca daquilo que se diz, tá certo? Apresentam-se muitas coisas como evidências, mas nem todos são de fato. Então muitas das coisas são mera interpretação, atendendo aos interesses daquele que está, né, falando, se manifestando, ensinando, comunicando esse saber. Através das especulações científicas, o cientista não crê em Deus. Agora veja, até essa pequena frase aqui, né? Acerca da ciência e acerca da fé em Deus. Veja, a ciência utiliza, né, objetos de investigação, tá certo? Materiais, para análise sobre tudo aquilo que é material, ok? Então,
a ciência só tem poder de captura para análise sobre aquilo que é material. Então, fenômenos materiais, certo? Então, como poderíamos pedir à ciência que investigasse algo que está além do material, que é sobrenatural? Então, não está na sua alçada. E se não está na sua alçada, nós não devemos cobrar da ciência tais posicionamentos. Então, a ciência não fala sobre questões sobrenaturais, não está na sua alçada de investigação, seus instrumentos não capturam esse tipo de manifestação. E por outro lado, a ciência não tem autoridade para falar sobre questões sobrenaturais, porque não é da sua alçada de investigação. Tá certo? Eles não investigam sobre isso. O que muitas das vezes acontece é uma interferência do sobrenatural no natural. E aí isso é capturado pela ciência. Quando acontece um milagre, a pessoa tinha uma doença, uma doença incurável, né? Doença que não tinha quadro de evolução positiva, né? A tendência e o diagnóstico médico acertado era a morte do paciente, ok? Então, muitas vezes as pessoas criticam até, né? O diagnóstico dava morte, a pessoa foi curada. Muito bem, o diagnóstico estava certo. Esse é o posicionamento da ciência, é isso que a investigação dos equipamentos, né? Dos meios laboratoriais de análise, elas concluíam nisso. E aí vem uma intervenção sobrenatural e a pessoa é curada, tá certo? Uma intervenção divina, a pessoa é curada e volta ao consultório, é novamente feito exames. Os exames constatam que não apenas uma evolução, mas houve uma eliminação daquele quadro, né? E a pessoa agora não tem qualquer risco de morte. Pronto, o sobrenatural interferiu no natural. A ciência não vai comprovar o milagre, a ciência vai comprovar a mudança no quadro biológico da pessoa. A inexistência agora daquela enfermidade. A enfermidade era detectável, agora não há mais possibilidade de se detectar uma enfermidade. Então, uma vez a pessoa sabendo que estava ali e haviam exames anteriores, a pessoa conclui: olha, haviam exames comprovando a presença dessa enfermidade. Agora há exames que comprovam que não é detectável mais enfermidade. Então, uma vez que a pessoa tem consciência de que ela de fato foi até Deus, ela clamou, ela orou, ela creu, ela se lançou totalmente, né, em fé nas mãos do Senhor, e o Senhor de fato operou na vida dela, aquela para ela é uma evidência do sobrenatural. A ciência investigou não o sobrenatural, mas a presença e não depois da mesma enfermidade. Então, aí onde a ciência atua, ok? Mas a ciência não vai nunca provar Deus, porque Deus está fora da capacidade de capturação dos seus instrumentos. Então Deus não pode ser provado pela ciência e nem precisa que seja. Então aqueles que creem em Deus, aqueles que têm fé em Deus, têm os seus próprios meios e o Senhor comunicou a eles esses meios para que possam chegar até a presença de Deus e sentir a presença de Deus e se relacionar com Deus, ter comunhão com Deus. Então a fé, conforme diz o autor dos Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. O firme fundamento das coisas que se esperam, aquilo que ainda está para o futuro, aquilo que ainda é escatológico. E já temos fundamento da sua validade, da sua certeza, por causa da fé. E a prova, ou seja, daquilo que não pode ser visto, aquilo que não pode ser capturado pelo olho humano, é provado pela fé. A fé é uma linha de comunicação direta. A fé não é irracionalidade. A fé é contato com o sobrenatural, ok? Então temos aí o campo da fé. O campo da fé e o campo da ciência. Elas não estão em conflito. Nem existe, estão em dimensões diferentes, ok? Então uma coisa está na dimensão material, outra está na dimensão espiritual. Não há conflito. Então haverá interferência de um campo no outro, em algum momento haverá. Mas não há questão de conflito. Simplesmente que uma tem um campo, uma área, uma alçada de trabalho e outra tem outra área, outra alçada. Então, seguindo adiante, ele diz aqui: através das especulações científicas, o cientista não crê em Deus, mas como poderia o artefato compreender o artífice? E que Deus seria esse que numa inteligência coubesse? Um mar que coubesse numa concha de molusco ainda seria um mar? Que nome mereceria um universo encerrado num dedal? O infinito circunscrito pelo finito seria infinito? O cientista não pode explicar quem é Deus por A ou B. E por isso ele descrê em Deus. Só que isso é uma conclusão, né, tirada a partir de uma ignorância. Né? Então, quando se compreende a natureza das coisas, o que é ciência,
qual é o seu campo de investigação e o que é Deus, né? E o seu campo de existência, como Deus existe dentro do plano sobrenatural, espiritual, e interfere no natural e deixa sinais que são detectáveis, ok? Então detecta-se o sinal, a interferência, mas não Deus em si. Agora, claro, aquele que tem uma premissa antissobrenaturalista, então, a premissa materialista, ele atribuirá esse sinal a qualquer outra coisa, né? Então vemos aí aqueles que tentam justificar milagres. E o mais horroroso de tudo isso é que não falta quem crê em tudo que eles pensam e cogitam, mas não creem em Deus. Então saem crendo em tudo que é dito, porque se atribui à autoridade científica, aquele que está dizendo, não se investiga o que foi dito, não se investiga as conclusões, porque chegou aquelas conclusões sobre aqueles fatos, mas quando fala-se acerca de Deus, não se acredita. Está